A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo, faça interação aí nos comentários, ajude Jesus a evangelizar vidas, tá certo? Então, se inscreva neste canal e compartilhe esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente polêmico. Um tema polêmico. O tema é o crente e a bebida alcoólica. É um tema extremamente relevante. Esse tema é importante, pois atualmente há uma tendência entre os evangélicos para o consumo da bebida alcoólica. E tem muitos pseudo-teólogos, pseudo-pastores que têm ensinado dizendo que a Bíblia permite o uso da bebida alcoólica para crentes. O uso moderado, e eles fazem a seguinte alegação: Jesus transformou água em vinho, então é permitido. Mas agora a gente vai fazer um estudo brevemente detalhado sobre o que de fato a Bíblia fala. Então a gente vai fazer aqui uma visão panorâmica do que diz o Antigo e do que diz o Novo Testamento sobre o uso da bebida alcoólica pelos crentes, pelos homens e mulheres de Deus, tá certo? Então, vamos iniciar aqui sem perda de tempo. Então, vamos começar aqui pelo Antigo Testamento. Lembrando que na Bíblia Sagrada, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, O Antigo Testamento foi escrito na sua maioria em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, ou seja, na Bíblia, somente no hebraico, no Antigo Testamento, há palavras para o vinho fermentado, ou seja, quando ele está com álcool, e há palavras para vinho que corresponde ao suco da uva sem o álcool. Tá certo? Então, no Antigo Testamento, há essa diferença nas palavras usadas quando se faz alusão à bebida alcoólica. Mas eu gostaria de citar aqui alguns exemplos práticos, se de fato a Bíblia concorda com o uso da bebida alcoólica, tá certo? Então vamos começar por Noé. Noé é um grande fiel do período anterior ao dilúvio. É tanto que, pela graça de Deus, Noé alcançou misericórdia de ser livre do juízo do dilúvio. Então, esse grande homem de Deus, depois que passou o dilúvio, acabou plantando uma vinha e fazendo uso de um vinho não sem álcool, mas um vinho com álcool. Então, ou seja, ele usou não só o suco da uva, ele usou o suco da uva com álcool. Vamos ver o registro bíblico e vamos ver o que aconteceu com Noé? Então, ou seja, vamos fazer aqui a leitura e vamos ver o que aconteceu com Noé pelo fato de ele ter utilizado a bebida alcoólica. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embriagou-se e se descobriu no meio da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber.
fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube que seu filho mais novo lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. Então, ou seja, aqui está o primeiro exemplo, primeiro registro bíblico de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, né? Mas aqui no caso foi um homem, fazendo uso da bebida alcoólica. O que ocorreu? Noé perdeu o seu equilíbrio, a sua lucidez mental e acabou ficando nu. E o seu filho viu a sua nudez e Noé, sabendo disso, amaldiçoou a seu filho. Então, ou seja, o primeiro registro bíblico de um homem de Deus utilizando a bebida alcoólica já é um registro onde aponta o prejuízo de você utilizar a bebida alcoólica. Tá certo? Então, o primeiro registro já mostra aí o prejuízo. Mas vamos continuar, porque a gente tem bastante exemplo e eu não quero que esse vídeo fique longo. Para todos vocês assistirem, assistam até o final. É importante. Agora vamos fazer aqui a leitura da passagem de Ló, um outro homem de Deus que fez uso da bebida alcoólica. Então vamos fazer a leitura do texto de Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 31 a 38. Então vamos fazer aqui a leitura. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já está velho, e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e viu a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então, ou seja, está aí uma breve leitura do texto, mostrando que Ló foi o segundo homem de Deus, que o Antigo Testamento aqui está narrando, que utilizou a bebida alcoólica e não teve um benefício, e sim um malefício. Então, ou seja, ele acabou tendo relações ilícitas com a sua própria filha pelo uso da bebida alcoólica, ou seja, suas filhas premeditaram embriagar o seu pai para fazer esse ato perverso. Então está aí o segundo exemplo bíblico. Então a gente já está conseguindo inferir que homem ou mulher de Deus que faz uso da bebida alcoólica não consegue extrair benefício dessa atitude, e sim só malefício. Mas vamos citar mais exemplos aqui. Agora vamos citar o exemplo dos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes que faziam parte do culto judaico no Antigo Testamento, eram responsáveis pela elaboração e execução do culto judaico no Antigo Testamento. Nesse exemplo, a gente vai ver que Jesus, ou seja, Deus, proíbe veementemente o uso da bebida alcoólica pelos sacerdotes. Então, se a bebida alcoólica fosse algo proveitoso, ou algo que você conseguisse tirar algum benefício, não fosse algo maléfico à vida espiritual, não só à vida biológica, mas sim a vida espiritual também, ele não ia proibir, mas ele proíbe. Vamos mostrar isso na Bíblia? Então vamos fazer a leitura de Levíticos, capítulo de número 10, versículo de número 9 ao 11. Olha só o que diz o texto. Não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação,
para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Então tá aí, irmãos. Noé usou, não trouxe benefício. Ló usou, não teve benefícios. Agora Deus proíbe o uso pelos sacerdotes, ainda diz que se eles usassem, eles não saberiam discernir entre o santo e o profano. Agora, vamos citar outros exemplos. Agora, Salomão vai orientar que as pessoas não utilizem a bebida alcoólica. Vamos mostrar isso na Bíblia? Então vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 1. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. Então, ou seja, Salomão já está dizendo, olha, aquele que utiliza a bebida alcoólica não é sábio. Então, irmãos, é bem ilustrativo, né, o que o Antigo Testamento fala sobre o uso da bebida alcoólica. Mas vamos mostrar agora uma outra passagem, um outro exemplo. No livro de Provérbios, o autor diz o seguinte, que para quem são os pesares da vida, os ais, enfim, para quem são os males da vida. E lá ele diz, para todos aqueles que utilizam a bebida alcoólica. Vamos fazer a leitura? Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 29. Olha só o que diz o texto. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como uma cobra e como o basilisco o picará. Tá aí. Mais outro exemplo do Antigo Testamento. Citamos Noé, Ló, os sacerdotes, um conselho que Salomão deu, agora um conselho que o autor de Provérbios deu. Mas para finalizar, eu quero citar um outro exemplo. Os narizeus eram pessoas que faziam um voto de uma fidelidade total a Deus. Então, as pessoas que faziam o voto do nazireu eram pessoas que tinham essa dedicação total a Deus. E era vetado o uso de bebida alcoólica pelos nazireus. Narizeus, pelos narizeus. Pelos narizeus. Então vamos fazer aqui a leitura bíblica. Números, capítulo de número 6, versículo de número 2. Números, capítulo de número 6, versículo de número 1. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, um voto de separação para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas.
Todos os dias da sua consagração não comerá nenhum produto da videira, desde as sementes até as cascas. Então, ou seja, aqui está claro. Se uma pessoa que queria se aproximar de Deus, fazer um voto especial de dedicação máxima e exclusiva, Deus vetava o uso do álcool, da bebida alcoólica. Hoje, os crentes também têm essa mesma intenção de uma vida dedicada, de uma vida próxima a Deus. Ele também não deve fazer uso da bebida alcoólica. Então está aí um resumo, mas bem assim, resumido. Não foi uma visão panorâmica exaustiva, mas já deu para perceber que tem bastante exemplo no Antigo Testamento. Agora vamos passar para o Novo Testamento, tá certo? No Novo Testamento, um pouco diferente do Antigo. No Antigo você tem claramente as palavras para vinho alcoólico e vinho, que no caso é só o suco da uva, que não tem o álcool. Entretanto, no Novo, isso não fica tão claro nas palavras utilizadas no grego. Então, como é que eu posso saber quando a Bíblia está se referindo ao suco da uva sem álcool e ao vinho com álcool, ou seja, o vinho embriagante? Pelo contexto. Então, o contexto vai dar a resposta, tá certo? Sempre o contexto é a melhor ferramenta de interpretação da Bíblia. É uma das melhores. Então, vamos lá. Todo mundo fala que Jesus transformou água em vinho. E muita gente utiliza esse texto para falar que Jesus aprova a utilização do vinho alcoólico pelos crentes. Só que o que Jesus ali transformou não foi um vinho embriagante, ou seja, um vinho alcoólico, mas um vinho suco da uva, que não tinha álcool. E o contexto vai comprovar isso. Vamos fazer a leitura? Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Enfim, vocês já conhecem a narrativa, mas vamos chegar na parte que é decisiva para a gente entender esse texto. A partir do versículo de número 11. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, ou seja, o contexto aqui fala que tipo de vinho que era. Esse vinho que Jesus, essa água que Jesus transformou em vinho, não era o vinho embriagante. Porque no Antigo Testamento, a gente já mostrou que o vinho embriagante, ou seja, o vinho alcoólico, não era bem visto por Deus. Deus reprovava o uso. Então, Jesus, sendo o Filho de Deus, aquele que iria cumprir a lei de Deus no seu nível máximo, jamais iria utilizar como sinal para o seu primeiro milagre, para evidenciar a sua glória, ou seja, a glória de Deus, algo que entrasse em contradição com os princípios já revelados de Deus no Antigo Testamento. Então só resta uma saída. Esse vinho aqui é o vinho do suco da uva sem o álcool. Mas isso vai ficar mais claro com os outros exemplos que a gente vai citar aqui no Novo Testamento. Tá certo? Agora vamos citar a passagem que Jesus, na celebração da Páscoa e na instituição da Santa Ceia, ele utiliza o vinho. Só que aí muitos pregadores e pastores falam, aí tá vendo? Jesus autoriza o
o uso do vinho pelos crentes, porque ele utilizou na Páscoa e para instituir a Santa Ceia, ou seja, era o vinho alcoólico que ele usou. Entretanto, não é verdade. E a gente vai mostrar aqui, tá certo? Jesus não utilizou o vinho alcoólico, mas sim o suco da uva. E para ficar mais claro, a Bíblia é perfeita. Ela sabendo que poderia o homem utilizar dessa ferramenta de interpretação, ou seja, dizer, está escrito lá vinho, então Jesus usou o vinho embriagante, que nessa passagem a Bíblia nem usa a palavra vinho, mas só cita fruto da vide, ou seja, demonstrando que aquilo que foi utilizado tanto na Páscoa como na Santa Ceia foi simplesmente o suco. Não está lá utilizada a palavra vinho. Vamos fazer a leitura? Mateus capítulo de número 26, versículo de número 29. Estou tentando ser bem rápido para eu citar todos os exemplos. Bom, vamos fazer a leitura. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, a Bíblia é tão sábia que ela nem utilizou a palavra vinho, que lógico faz referência também ao suco da uva sem o álcool. Entretanto, a Bíblia, sabendo que o homem poderia utilizar dessa ferramenta para tentar autorizar o uso da bebida alcoólica, usou aqui fruto da vide. E para ficar ainda mais claro que isso aqui não era vinho alcoólico, eu vou citar outra passagem. Era proibido, na celebração da Páscoa, utilizar qualquer coisa que tivesse fermento. Lembrando que o processo para o vinho ficar alcoólico ou embriagante é o processo da fermentação. Então, ou seja, era proibido na celebração da Páscoa qualquer tipo de fermento. Então, ou seja, não tinha vinho alcoólico na celebração da Páscoa, era proibição. Tá certo? Vamos mostrar isso? Vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 15. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 15. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 7º dia será eliminado de Israel. Então, ou seja, está claro aqui, o fermento não poderia ser utilizado na celebração da Páscoa. E Jesus aqui, no caso, estava celebrando a Páscoa e fazendo a instituição da primeira Santa Ceia. Agora, eu vou citar outros exemplos dentro do Novo Testamento. Vamos ver o que Paulo fala sobre o uso do vinho embriagante. Vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Vamos fazer a leitura do texto. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, ou seja, Paulo está claro aqui, está sendo claro aqui. Não é para a gente ficar embriagado de bebida alcoólica. Um pouco mais para frente, a gente vai mostrar o que é embriaguez pela Bíblia Sagrada. Então, Paulo já está dizendo, ó, não pode usar a bebida alcoólica e ficar embriagado, porque a bebida alcoólica só traz uma coisa, a devassidão. A devassidão é antagônica com a santidade de Deus, tá certo? Vamos citar outra passagem aqui. Vamos citar o que Paulo fala sobre os obreiros, o uso da bebida alcoólica pelos obreiros, ou pastores, enfim. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 3. Vamos fazer a leitura. Vou até começar a partir do versículo de número 1. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar e não dado ao vinho.
Essa palavra não dado dá a impressão assim que é para não usar muito. Não, mas aqui quando a gente faz a leitura é não dado, ou seja, não participante do uso da bebida alcoólica. Tá certo? Agora, muitos usam a seguinte alegação: mas Paulo ensinou Timóteo a usar o uso do vinho para enfermidades no estômago, querendo fazer uma alusão ao vinho alcoólico. Entretanto, como eu falei, a palavra vinho se refere também ao suco da uva. E no contexto a gente entende se está falando do vinho embriagante ou do suco da uva. Então, ou seja, o que faz bem ao estômago é o suco da uva e não o álcool. Então, o que Paulo estava dizendo era para que Timóteo fizesse uso do suco da uva e não do álcool, porque pelo contrário, o álcool faz mal ao estômago. O álcool vai agredir as paredes do estômago, tá certo? Não preciso nem citar essa passagem que vocês já conhecem. E, por fim, eu quero citar um outro recado que Pedro e também Paulo pede, no caso, né? Emite, né? Um outro recado que Pedro e Paulo, emite referente ao uso da bebida alcoólica. Então, ou seja, a Bíblia pede para o homem ser sóbrio. O que significa essa palavra sóbrio? Lúcido. Eu vou mostrar aqui no dicionário, mas eu gostaria primeiro de fazer a leitura mostrando que a Bíblia pede para o homem ser sóbrio, ou seja, lúcido. Vamos fazer a leitura de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Olha só, ser sóbrio em tudo, ou seja, a palavra sóbrio significa lúcido. Tá certo? Ou seja, as faculdades mentais, as cognições e as conexões do neurônio funcionando perfeitamente. Vamos fazer a leitura também de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, para confirmar. Como eu falei, era Paulo e Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o que a Bíblia pede aqui é para que o homem seja sóbrio, lúcido. Conserve a sua lucidez mental. Para comprovar, a palavra que foi utilizada aí no português tá aqui, ó. Olha o que significa sóbrio. Tá certo? Ou seja, moderado, contido no comer e no beber, que não se encontra sob o efeito de bebida alcoólica, não intoxicado por álcool. Então, esse é o significado no português, pelo dicionário da língua portuguesa, da palavra sóbrio. E o que a Bíblia está pedindo é para o homem ser sóbrio. Só que muita gente fala assim, mas o que a Bíblia está pedindo é para que o homem não fique embriagado, mais uma dosinha, não faz mal nenhum. E a Bíblia não está proibindo você utilizar uma dose de álcool, a Bíblia está proibindo você ficar embriagado. Agora, vamos mostrar que embriaguez ela é muito subjetiva. Para muitos, embriaguez pode ser quando a pessoa está começando a ficar tonto. Para outros, embriaguez é só quando a pessoa já está no chão. Eu só estou embriagado se eu estiver no chão, caído, desmaiado. Então,
a embriaguez ela é muito subjetiva. E outro detalhe, o que pode ser embriaguez para nós pode ser diferente para Deus. Então, o que a gente considera embriaguez pode ser diferente do que Deus considera como embriaguez, né? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final desses caminhos é a morte. Está lá em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Então, muitas vezes a gente pode falar, não, isso aqui não é embriaguez, e Deus já está considerando como embriaguez. E além disso, eu vou ler aqui um artigo para a gente definir de fato o que é embriaguez. Lembrando que o cérebro é o que faz todo o processamento da nossa lucidez. É no cérebro que ocorre a lucidez. E o cérebro, ele é um órgão composto de células nervosas chamadas neurônios. E os neurônios, eles se comunicam entre sinapses, um com o outro. E essa sinapse, a primeira dose de álcool, ela já perde velocidade. Então, a partir do momento que os neurônios estão perdendo velocidade na conexão, isso a gente já pode considerar embriaguez, porque a embriaguez é essa lentidão na comunicação entre os neurônios, que é onde há, no caso, o processamento da lucidez, que é no cérebro. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou fazer a leitura aqui de um artigo. Vamos fazer a leitura aqui de um artigo da Folha de São Paulo, um artigo recente. Fazer a leitura. Do céu ao inferno em poucas horas. A ingestão de bebidas alcoólicas afeta diretamente os neurotransmissores do cérebro, fazendo com que eles sejam liberados em quantidades diferentes do normal e aumenta o ácido gama-amínio, que provoca desinibição, e a dopamina, que dá uma sensação de euforia após as primeiras doses. Então, ou seja, após as primeiras doses, a pessoa já está embriagada, porque os neurônios já não estão se comunicando com a velocidade correta, normal. E a lucidez está nessa comunicação dos neurônios. E como a Bíblia pede para a gente estar lúcido, qualquer diminuição dessa velocidade já é embriaguez. Pode você achar que está normal, está conversando normal, mas na primeira dose de álcool já diminui essa velocidade no cérebro. Você já está embriagado, mesmo sem perceber, mesmo achando que está normal, já é embriaguez pela ciência. Olha aqui os prints do artigo que eu li. Eu vou ler uma outra parte do artigo. Os estudos comprovam que cada grama de álcool consumido chega a envelhecer o cérebro precocemente em 1 dia e meio, segundo um estudo divulgado no último dia 30 de janeiro na revista científica da Universidade do Sul da Califórnia. Olha só, 1 grama de álcool. Tá aqui, ó, o print da matéria. E tá aqui, ó, foi do UOL. A data foi em 28/2/2020. Não é um estudo antigo, não, é um estudo recente. E o tema desse artigo: como o álcool afeta o cérebro e como saber a hora de maneirar na bebida. Então, segundo esse artigo, a primeira dose já deixa você embriagado. Tá certo? Então está aí. Eu acho que ficou claro que a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, não permite o uso da bebida alcoólica. A Bíblia veta o cristão ou o crente a ficar embriagado e a ciência mostra o que é embriaguez. Primeira dose já deixa a pessoa embriagada em nível cerebral. Tá certo? Mostrei aqui o artigo científico da Folha, na verdade do UOL, e um artigo recente feito por pesquisadores lá dos Estados Unidos. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e compartilhe esse conteúdo.